Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Hoje aprenderemos 6 ações do Espírito Santo em nossa vida. Quando falamos de Espírito Santo para questões didáticas de conhecimento, aprendemos que trata-se da terceira pessoa da Santíssima Trindade. E hoje não vamos falar de pneumatologia, vamos falar apenas do Espírito Santo agindo em nossa vida. Existe controvérsia quanto às 3 pessoas da Trindade, mas hoje não é esse o objetivo. Antes de entrarmos aqui no estudo, eu queria te pedir para você curtir o vídeo, deixar um comentário, como você participou, e se quiser, pode compartilhar com os seus grupos, com as pessoas que você conhece. Sempre que falamos do Espírito Santo, ele aparece junto das outras 2 pessoas. Então, por exemplo, e eu rogarei ao Pai. Então, Jesus dizendo, eu rogarei ao Pai. O Pai é a primeira pessoa, Jesus a segunda, e ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo, a terceira pessoa. O versículo que eu citei aqui está em João, capítulo 14, e o versículo 16. Aí tem 1 João, 2 João, 3º. Lá é epístola, eu estou citando o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. E então sempre aparece junto. Por exemplo, quando a Bíblia diz batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele sempre aparece. Também na saudação, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre aparece junto das outras 2 pessoas da Trindade, ou da Santíssima Trindade, melhor dizendo. A primeira ação do Espírito Santo em nossa vida é consolar. O próprio Jesus Cristo chamou o Espírito Santo de Consolador aqui em João capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Primeira ação do Espírito Santo é consolar. Tenha intimidade com o Espírito Santo, porque ele é o Consolador. Ele nos consola. Segunda ação do Espírito Santo, é ele que convence o homem do pecado. Então, eu prego, eu anuncio o Evangelho. O meu papel é lançar a rede. A minha função é de semear a semente. Mas é o Espírito Santo que vai convencer o homem do pecado. Sem a ação do Espírito Santo, a palavra que eu prego seria vazia. Livro de João, capítulo 16, o versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, quem convence o mundo é Jesus, é o Espírito Santo, não é o pregador, não é milagres, é o Espírito Santo que convence das múltiplas formas que ele tem de agir. Terceira ação do Espírito Santo, ele é o que ensina todas as coisas. João capítulo 14, versículo 26. Mas quando aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Algumas pessoas utilizam esse versículo para dizer que não precisa de estudar, não precisa de ler Bíblia, porque é o Espírito Santo que vai fazer lembrar. Mas Jesus está dizendo aqui para os discípulos, para os apóstolos, e eles andaram com Jesus, aprendendo com Jesus, em horário integral durante mais de 3 anos, média de 3 anos de ministério. Eles ficaram ali ouvindo Jesus ensinar, ouvindo as pregações, vendo Jesus libertar. Eles tiveram um curso, vamos dizer assim, integral com o próprio Deus. E quando fala que o Espírito Santo vai fazer lembrar,
Ele vai lembrar daquilo que você já aprendeu, que você já sabia. E a própria palavra diz para você: ide, fazeis discípulos. Ide, fazeis discípulo. Então é ensinando. O discípulo aprende com os mestres e batizando. Então o papel da igreja é fazer discípulos, é ensinar pessoas, tá bom? Mas o Espírito Santo, ele te ensina, ele te dá palavras, ele te dá inteligência, ele te ajuda você a entender a palavra e aplicar a palavra. Ele te inspira. É isso que o Espírito Santo faz conosco. Quarto, o Espírito Santo intercede por nós. Aqui uma das passagens mais bonitas que está em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Carta de Paulo aos Romanos 8 e 26. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir, como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo intercede. Às vezes estamos orando e pedindo a Deus alguma coisa, mas não estamos pedindo certo, porque a própria palavra mostra que não sabemos como orar, mas aqui o Espírito Santo, ele intercede com gemidos inexprimíveis. O Romanos 8, 26. Agora, a quinta ação do Espírito Santo em nossas vidas. Aqui é onde pega um pouquinho pesado, porque a ação do Espírito Santo é dar o fruto. Ele dá o fruto para nós. E qual é o fruto? Está em Gálatas 5, 22 e 23. Caridade, gozo, paz, bondade, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Dessas palavras aqui talvez traz um pouquinho de confusão, é a longanimidade. Tem pessoas que não é longânimo. Ele começa algo e para no meio do caminho. Ele não tem perseverança, não tem paciência com as coisas. Então, o Espírito Santo dá essa paciência para nós. Ele nos ensina a ser longânimo, a insistir naquilo que é a vontade de Deus. E benigno, benignidade, é uma pessoa boa, uma pessoa reta. Isso aqui fala de retidão. E a temperança é o domínio próprio. Tem pessoas que falam, porque vai subir o negócio de mim, porque o meu estupim e tal. Quando você é uma pessoa que tem o Espírito Santo, direcionada pelo Espírito Santo, não tem subir o negócio no você, não tem rodar a baiana, não tem isso. O Espírito Santo te faz uma pessoa que tenha domínio próprio. Isso aqui é uma pessoa que sabe a hora de agir, tá? Embora seja uma pessoa mansa, uma pessoa paciente, não quer dizer que é uma pessoa que não tenha atitudes, mas é preciso de que tenha um domínio próprio. O cristão precisa de saber que hora que ele tem que agir e que hora que tem que ficar calado. E a última ação do Espírito Santo em nossa vida é santificação. Ele santifica o crente. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 13, vai deixar bem claro que o Espírito Santo, ele santifica. Mas sabemos sempre, dá graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e de fé e de verdade. Vamos ler também aqui sobre santificação. Eleitos, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, Deus Pai, primeira pessoa, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então aqui, eleito segundo a presciência de Deus Pai, primeira pessoa, em santificação do Espírito, terceira pessoa, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, segunda pessoa, e graça
e paz vos seja multiplicada. Está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Então hoje aprendemos que o Espírito Santo, ele consola o crente, ele convence o homem, o pecador do pecado. Ele nos ensina a entender, a aplicar a palavra de Deus, ele faz lembrar daquilo que nós aprendemos. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele dá fruto, o fruto do Espírito Santo que lemos aqui, que está em Gálatas 5:22, e ele santifica o homem. Vamos orar e pedir a Deus que o Espírito Santo venha estar em nossa vida. Senhor meu Deus, o apóstolo Paulo diz que temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência seja do Senhor e não nossa. E não importa, Pai, o que temos feito, não importa quantos cursos temos concluídos, nós somos apenas um vaso de barro, mas a excelência é do Senhor. Nós não somos nada sem o Senhor. Essa pessoa, Pai, que está orando comigo não é nada sem o Senhor, e nós precisamos da Tua unção, precisamos da intercessão, precisamos do fruto do Espírito Santo, precisamos de ser mais santo a cada dia, precisamos que o Senhor venha consolar, porque raiz de amargura tem brotado em muitos irmãos por diversos problemas, e precisamos que o Senhor venha, meu Pai, convencer os nossos familiares do pecado. Muito obrigado, Espírito Santo, por estar presente em nossa vida. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. É interessante você ter intimidade com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai nos levar a ter o encontro com Cristo. Deus abençoe sua vida. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.